Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a presença do Senhor está entrando agora na sala da sua casa, nos quartos, na sua empresa, no lugar que você trabalha, no nome de Jesus Cristo. Chamamos pela presença de Jesus Cristo. Nós abrimos as portas da nossa vida para a presença de Jesus Cristo e oramos para que a paz, a alegria, a saúde divina, a força do Espírito Santo venham enriquecer a nossa atmosfera, a nossa vida, cada passo aqui da nossa caminhada e da nossa jornada como peregrinos nesse mundo. Oramos para que o Espírito Santo tenha total liberdade dentro da nossa casa. E pedimos a Deus que todos na nossa família tenham uma experiência com Jesus, sejam salvos, tenham a sua vida transformada. Eu oro por milagres, eu oro por mudanças, eu oro por transformação, que a vida abundante de Jesus Cristo entre nesse lar e que haja fartura, haja abundância, que dentro dessa casa não falte nada. Eu quero declarar que a falta não faz parte do destino deste homem, não faz parte do destino dessa mulher. Haverá riqueza, haverá paz em abundância, haverá muita alegria, haverá saúde em cada fibra, em cada célula do corpo dessa pessoa. E nós oramos também, Pai, por aqueles que estão pedindo um milagre, por alguém que está doente, estão pedindo um milagre por aquele que está passando por uma situação difícil, que agora, neste momento, haja uma intervenção do céu, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que alegria estar aqui junto com você essa noite. Eu quero, nesse momento, liberar uma palavra de Deus sobre você. Eu sei que essa palavra vai dar muita direção para a sua vida. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho, o testemunho da Silvia, e ela escreveu assim para a gente: a paz do Senhor, me chamo Silvia e acompanho as orações do profeta há mais de 2 anos. Por muitos anos sofri com diverticulite, mas no fim do ano passado fiz novos exames e não constou mais nada. Eu fui curada, graças a Deus. E em maio deste ano eu pedi oração pelo meu filho Gerson, que estava com um tumor no intestino. Ele passou pela cirurgia e, para a glória de Deus, não precisou fazer químio. Está se recuperando muito bem. A Deus toda a honra e toda a glória, Silvia. Esse testemunho glorifica o nome de Jesus Cristo. Que bênção! E você que está aqui pela primeira vez nessa oração, olha que bênção esse testemunho. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Mesmo Jesus, que caminhou nas ruas de Nazaré, que caminhou nas ruas de Jerusalém, que curou os enfermos, que tinha compaixão das pessoas, que nunca deixou ninguém sem resposta. Esse Jesus está aqui, esse Jesus está vivo. Você crê nisso? Se você crê, declare aqui nos comentários: Jesus está vivo na minha vida. Aleluia! Jesus está vivo na minha vida. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quero pedir a você que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida. Isso faz muita diferença. O YouTube, para mandar para mais pessoas a oração, ele vê quando as pessoas curtem o vídeo. Então eu peço a gentileza de você deixar a curtida e, se puder, compartilhar com amigos, com parentes, nas tuas outras redes sociais, esse vídeo, essa oração. Eu sei que Deus vai te abençoar muito. E no final eu tenho recados importantes para dar para você. Então fica aí, porque Deus vai falar contigo, vai lhe dar direção agora. Você acredita que Deus vai lhe dar direção? Em Provérbios capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Por que a Bíblia fala sobre usar o que eu possuo para adquirir entendimento? Uma pessoa que vive na ignorância não desfruta do que Deus tem para ela.
Você tem que aprender a desfrutar daquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Você não pode ficar à margem daquilo que o Senhor tem preparado. Ele tem uma mesa farta para você. Ele tem dias de vitória, de conquista. Ele tem salvação para toda a tua casa. Mas se você não discernir as coisas espirituais e não aprender a caminhar de forma vitoriosa aqui nessa vida, com as direções de Deus, você não conseguirá viver a plenitude. Então a plenitude de Deus para nós, viver o pleno, viver o completo, viver o pacote inteiro que Deus projetou para mim, depende de eu discernir o que Deus tem para a minha vida e como caminhar naquilo que Deus tem para a minha vida. A primeira direção que eu quero compartilhar com você é: não insista em tomar algo que Deus não lhe deu. Então eu quero muito um carro, mas Deus não me deu esse carro, então não adianta eu insistir. Às vezes nós insistimos em coisas que Deus não quer nos dar, é a gente que quer se presentear com aquilo. Então você quer muito fazer uma viagem, então você se endivida no cartão, você acaba tirando dinheiro, até mesmo do seu caixa emergencial, para poder fazer aquela viagem, e depois acaba se complicando quando acaba a viagem. Tem coisas que não é que Deus não queira dar a você, é que não é o tempo dele lhe dar. E tudo que é fora do tempo de Deus não é nosso. Tudo que é fora do tempo de Deus, então não é lícito, eu não estou autorizado a ser abençoado ali. Por isso, não insista em um casamento que Deus não tem para você. Você quer muito casar com uma pessoa, mas essa pessoa está com outra pessoa. Eu recebo perguntas assim. Esses dias um rapaz me perguntou: Deus me mostrou que fulana vai ser minha esposa, mas ela começou a namorar com outra pessoa, e agora como orar? Bem, como que eu responderia para essa pessoa? Eu não respondi ele, porque eu tinha outras perguntas para responder. Mas como que eu responderia a ele? Se é de Deus, essa pessoa vai casar com você. Agora, se não é de Deus e essa pessoa noivar e casar, então o que você ouviu não foi Deus. Você ouviu o seu pensamento, você ouviu o desejo do seu coração, mas não foi Deus. Então tem coisas na nossa vida que a gente não pode forçar. Tem coisas que não é para a gente. E nós tentamos, na força do braço, adquirir coisas que Deus não colocou no nosso caminho. Por isso, aguarde o tempo das coisas e veja bem o que é de Deus para você e o que não é de Deus. Esses dias eu estava conversando com um irmão e ele me disse que quebrou muitas vezes. E todo negócio que ele fez fora do propósito de Deus virou em nada, virou em poeira. Era só decepção, era só dívida em banco. Até que ele compreendeu algo que Deus tinha para ele. E quando ele compreendeu o negócio que Deus tinha para ele, quando ele discerniu o propósito de vida dele, daí sim, não só prosperou, mas enriqueceu e hoje é uma bênção. Então nós temos que compreender, tem coisas que não é para a gente. Não adianta insistir. Não adianta querer voltar por uma coisa que não é mais de Deus para a sua vida. De repente você separou de uma pessoa e essa pessoa, ela casou de novo e você quer porque quer voltar para ela. Ei, a mensagem é clara para você. Deus não te deu isso. Segue o seu caminho. Deus não te deu isso. Essa pessoa decidiu se apartar, então ela não faz mais parte da sua vida. Você vai ter que aprender a caminhar e a buscar a vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus. Tem coisas que não é para a gente. Não é para a gente. Deus, Ele coloca, a Bíblia diz que Deus fere, mas Deus cura também. Deus fere, mas Deus cura. Então, quando Deus tira uma coisa do nosso caminho, da nossa vida, não adianta a gente correr atrás daquilo. Deus tem coisa melhor e nós devemos confiar nos planos de Deus. Eu sei que essa mensagem está sendo uma flecha para alguém aí. Por isso, receba em nome de Jesus. A segunda coisa é: tenha paciência em ouvir as pessoas que importam para você. Nós ouvimos N pessoas no dia, mas quando um filho da gente fala com a gente ou o nosso cônjuge fala com a gente, será que nós damos a devida importância para aquilo que está sendo falado? Esses dias eu cheguei cansado do trabalho e sentei na mesa
E a minha filha menor, ela chegou e disse assim: pai, olha, deixa eu te mostrar uma coisa. E a minha esposa disse para mim, inclusive ontem, quando eu não estou em casa, eles estão sempre perguntando por mim: que hora o pai vai chegar? Que hora o pai vai chegar? Que hora o pai vai chegar? E esses dias aconteceu que eu sentei na cadeira da mesa e a minha filha estava querendo a minha atenção. E eu mexendo no celular dela, ela disse: pai, presta atenção em mim. Eu disse: ok. E daí eu prestei atenção. Às vezes a gente faz errado, que a gente não dá a devida atenção às pessoas que verdadeiramente importam para a gente. Então a gente ouve todo mundo no trabalho, ouve amigos, ouve pessoas até que você nunca viu na vida, são estranhos para você, e você ouve eles mais do que você ouve a sua família. Tenha paciência de ouvir o seu marido, tenha paciência de ouvir a sua esposa, tenha paciência de ouvir os seus filhos. Isso é a sabedoria divina falando com você. Tenha paciência, mesmo que você tenha uma vida corrida, uma vida acelerada. Tem coisas que importam e que não voltam mais. Tem coisas que importam e você tem que aprender a valorizar isso. A terceira coisa, não dê alguns jeitinhos. Eu aprendi uma coisa lá na Itália e eu já fiz algumas viagens internacionais e, sabe, não como eu vi lá. Eles têm um princípio, que, sabe, aquilo que está acertado, eles não dão um jeitinho para tentar, de alguma maneira, fazer acontecer. Por exemplo, eu pedi um Uber e nós estávamos em 5 pessoas, 4 adultos e uma criança. E quando o Uber chegou, ele disse que, um detalhe, chegou com uma van, mas ele disse que não podia receber a corrida porque foi pedido um carro para 4 pessoas. Eu disse para ele, tentei explicar para ele, mas você tem uma van com 7 lugares? Você tem uma van com 7 lugares? Ele disse não. E o brasileiro, ele sempre pensa em dar um jeitinho. Ele disse sim, mas daí eu tentei conversar, mas olha, a criança vai no colo da minha esposa, eu tentei explicar para ele, ele disse não. Aí ele ficou estacionado, sabe, bem próximo do hotel, e daí eu tive que chamar uma van pelo aplicativo, e quando eu chamei a van pelo aplicativo, aí ele saiu para fora e ele disse: agora eu posso lhe levar. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e a minha esposa disse: ele fez o que é certo, porque ele só pegou essa corrida primeira, porque talvez não tivesse muito corrida, então ele pegou só para levar 4 passageiros, mesmo ele tendo uma van para colocar mais pessoas. Você entende? Tem uma frase que diz que o esfarrapado, ele se torna mestre em remendar. Tem gente que quer dar jeitinho para tudo. Tem coisas que não dá para dar jeitinho, tem que consertar, tem que fazer a coisa certa. Então, você sabe, é que nem aquela mesa que está sempre com o pé em falso. Aí você senta, ela se mexe. Aí você está sempre colocando um papelzinho ali, sempre colocando um papelzinho embaixo. Você está dando um jeitinho. E assim é as pessoas nos negócios, assim é as pessoas nos relacionamentos. Tem coisas que não tem que dar um jeitinho, tem que fazer do jeito certo, para Deus abençoar. É do jeito certo. Uma das coisas que eu aprendi com a sabedoria é que a ordem em um ambiente é o princípio da sabedoria naquele lugar. Então, a ordem, quando você estabelece a ordem, você está atraindo um ambiente de Deus, um ambiente de sabedoria. Então, não se torne mestre em remendar. Não se torne mestre em remendar. Seja sábio. E a sabedoria não dê alguns jeitinhos. A quarta coisa que eu aprendo com a sabedoria divina é: esqueça algumas coisas. A memória escraviza mais do que qualquer injustiça. É difícil para a gente esquecer a maldade dos outros. É difícil esquecer quando alguém lhe dá um golpe ou quando alguém rouba você. E daí você
né? Vai ter que talvez procurar um meio legal para reaver o seu dinheiro. Você emprestou tão de bom coração e agora a pessoa não quer lhe pagar. E a gente fica lembrando das coisas que aconteceram injustas contra nós e isso escraviza a mente, a injustiça escraviza. É por isso que você vai ter que aprender a se libertar desses pensamentos que, sabe, volta e meia estão na sua cabeça. Porque se a gente não aprender a ignorar algumas coisas da nossa memória, nosso coração vai endurecendo e vai ficando cada vez mais amargurado, ele vai se tornando um fel, sabe? E daqui a pouco é impossível de você ficar num lugar. É impossível de você habitar. Você já tentou tomar um copo de limão puro? Você pode até dar um gole, mas depois você não vai conseguir ir até o fim, porque aquilo ali é amargo. A pessoa que não aprende a ignorar as ofensas, é como se ela bebesse um copo inteiro, sabe, de limão puro, sem açúcar. Ou seja, não vai fazer bem para ela, ela não vai conseguir e daqui a pouco nada tá bom para ela, nem o ambiente de trabalho, nem a igreja, nada tá bom. Assim é no casamento. É por isso que o nosso coração, ele não pode se tornar um fel. Nós não podemos beber disso, porque nós bebemos do que está dentro do nosso coração. Entendeu isso? Eu e você bebemos do que está dentro do nosso coração. Seja bom, seja ruim, seja amargo, seja doce, nós bebemos do que está dentro do nosso coração. É por isso que Provérbios 4:23, a Bíblia diz: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Guarda o teu coração, guarda o teu interior. Você vai, sabe, interiorizando tantas coisas negativas dentro de você e daqui a pouco essas coisas negativas, elas começam a lhe governar. E para encerrar, a vontade de superar suas falhas liberará grandes bênçãos. Toda pessoa que ela tem o desejo no coração de mudar, ela tem o desejo de ser uma pessoa melhor, isso vai abençoá-la. Deus não nos chama para ser perfeitos. Nós não conseguimos ser perfeitos. Mas a própria vontade, sabe, de mudar, a vontade de se tornar uma pessoa melhor, a vontade de ser uma pessoa mais paciente, a vontade de ser uma pessoa que perdoa mais, uma pessoa que ama mais, uma pessoa que está buscando a sabedoria, está buscando não errar de novo, está buscando não falhar. Isso deve ser reconhecido, sabe? Isso é reconhecido por Deus, às vezes não é reconhecido pelos homens, porque tem gente que alguém falha uma vez e fica a vida inteira falando da falha. E essa é a obra do acusador. Agora, para Deus, a vontade de mudar já libera bênçãos. Porque Deus é um pai que sabe que seus filhos falham, que sabe que não somos perfeitos e que Ele nos ama. Somos aceitos por Ele, somos aceitos por Deus, não somos rejeitados por Ele. O mundo pode rejeitar, Deus não. Deus não, Deus é amor, Deus é Pai amoroso. E eu deixo essa palavra ao teu coração. A vontade de mudar vai liberar grandes bênçãos na sua vida. Espero que essas instruções, elas tenham falado com você em nome de Jesus. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos orado, tanto de defesa quanto de ataque. E eu tenho dois anúncios muito importantes. O primeiro anúncio é que domingo agora, às 9h30 da manhã, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935, tá? Então, nesse domingo, estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, ministrando. O segundo anúncio, amanhã, 6 horas da manhã, nós vamos lançar a Escola de Profetas presencial que teremos em São Paulo. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. E é claro que nós vamos lançar amanhã, pode fechar em 2, 3 dias, pode, mas pode fechar amanhã também as vagas para a Escola de Profetas. Tem muitas pessoas que vêm do exterior para as nossas escolas. Eu tive uma das escolas de profetas no exterior, há alguns anos atrás, que tinha 29 países inscritos. É uma graça que Deus me deu. A Escola de Profetas tem uma unção especial dentro dela, tem algo
de transformador que existe dentro dela. Amanhã eu vou falar um pouco sobre isso. Por isso eu quero convidar você a participar do lançamento da Escola de Profetas, que vai ser amanhã na oração das 6 horas. Amém? Eu aguardo você, sei que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Deus falou comigo lá em Roma que é tempo de eu voltar com as escolas de profeta. E Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito e creio que é algo muito grande. Amém? Foi algo que Deus colocou na minha vida e eu quero ser fiel ao que Deus colocou. Eu sei que Ele vai abençoar. Eu sei que tem algo para Ele fazer. Por isso, eu convido você a estar junto conosco. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir também que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para os teus amigos, parentes, pessoas próximas. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade. Não importa o que você passou hoje no dia. Se você está opresso, se você está cansado, se xingaram você, ou se você está sendo injustiçado por algo, se a dor de perder algo está perturbando você, vamos colocar tudo isso nas mãos de Deus. Amém? Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua causa, eu quero colocar você diante do Senhor, até mesmo você que tem um amigo que está num leito de hospital. Coloca o nome dessa pessoa em oração, compartilhe essa oração com a família dele, amém? Seja uma bênção para alguém, porque Deus vai tocar e Deus vai fazer coisas que vai deixar todos surpreendidos, porque Ele é o Deus que nos surpreende. Você crê nisso? Você crê que Jesus Cristo, Ele pode intervir, não importa a distância que você está, Ele pode tocar na tua vida, Ele pode te dar uma saída extraordinária, Ele pode abrir um caminho que não existe para você, Ele é Deus para isso. Senhor Jesus Cristo, eu apresento a vida de cada pessoa que está orando comigo agora. E eu oro para que nesse momento haja uma intervenção do céu sobre a vida dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus para que a presença do Senhor entre nesse ambiente e transforme esse ambiente. Que todo cheiro de morte, que todo cheiro de dor, que todo cheiro de angústia, que toda opressão, que todo peso neste lugar seja tirado agora. E que entre vida, entre o aroma do Senhor, entre a presença de Deus nesse ambiente e que a glória de Deus transforme essa realidade, transforme esse ambiente, essa atmosfera que essa pessoa está. Senhor Jesus, toque-os com teu poder agora, toque-os com a tua graça. Eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo, que todo mal renda-se a Jesus Cristo e que essa casa, essa família seja visitada pelo Senhor agora. Toque-os com o teu poder, ó Deus, toque-os com a tua graça e com o teu favor e que nenhum laço do inimigo permaneça na vida dessa pessoa, que toda amarra espiritual seja desfeito.
Eu oro agora para que toda enfermidade, todo câncer, toda alergia, todo problema na pele, toda dor que essa pessoa sente, toda fibromialgia, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu oro também para que toda depressão, toda angústia, toda tristeza, todo tipo de ansiedade, renda-se ao poder de Jesus Cristo, Senhor, que a tua presença leve embora toda dor, a tua presença leve embora toda enfermidade, a tua presença leve embora todo peso e que venha tempos de grande vitória, tempos de grandes conquistas, tempos de alívio a essa alma, tempos da justiça de Deus na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Dá discernimento para eles, Pai. Abre sua visão espiritual e quebra completamente toda a resistência no mundo espiritual dentro da casa dessa pessoa. Eu oro para que haja um avivamento dentro desse lar e que todos eles tenham uma experiência com o sobrenatural de Deus. No nome de Jesus eu apresento cada pedido de oração e eu peço um milagre, uma bênção, uma intervenção. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Se você não compartilhou essa oração, compartilha agora. Eu te aguardo amanhã, 6 horas da manhã, para o lançamento da Escola de Profetas e também para a nossa oração. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos 1000 vezes mais de fartura, de paz, de alegria, de prosperidade, de bons relacionamentos, de boas conexões, de grandes portas, de favor sobre a tua vida e sobre todos da tua casa. De acordo com Deuteronômio 1:11, Senhor, nós liberamos essa palavra extraordinária 1000 vezes mais sobre a vida dessa pessoa. E no nome de Jesus também pedimos, enche-nos do Espírito Santo, enche-nos da presença do Senhor. Oramos também pela salvação de todos da nossa casa, que todos dentro da nossa casa tenham uma experiência com Jesus, que nossos filhos possam amar Jesus, que a nossa casa seja uma casa que sirva a Deus. Afaste de nós, Pai, toda a maldade, afaste de nós toda a contaminação, afaste de nós todo o laço desse mundo, todas as tentações, tudo aquilo que vem, Senhor, para corromper, para perturbar, para oprimir. Tira, Senhor, da nossa casa, do nosso caminho. E pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar na liderança da nossa vida, das nossas decisões, do nosso futuro. Tu conheces o amanhã, Senhor. E nós colocamos tudo que temos e tudo que somos diante de Ti. Reconhecemos a nossa dependência total e completa do Senhor. Meu Deus, cumpra em nós a Tua perfeita vontade. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Estamos no 3º dia hoje do nosso propósito, profetizando de acordo com Deuteronômio 1:11, 1000 vezes mais. Eu creio no poder da oração e eu creio que não existe impossíveis, limites para Deus abençoar. E Deus, Ele tem feito coisas maravilhosas aqui nas orações. Nós somos testemunhas do poder de Deus e de quantas coisas incríveis têm acontecido. Eu recebi o testemunho da Gisele e ela escreveu assim: a paz, eu quero deixar aqui um testemunho sobre a minha tia. Ela estava com câncer na mama e na axila e realizou todas as sessões de químio e rádio. Após 1 ano, o fígado foi atingido pela doença. O médico a desenganou e ela já estava em fase terminal. Eu e minha mãe sempre fazíamos propósitos com o Senhor e a apresentamos novamente em oração, assim como o Senhor orientou. Exatamente 3 meses atrás, ela realizou uma ressonância e os médicos ficaram pasmos ao ver que não existe nenhum vestígio de câncer em seu corpo. Glória a Deus, que Ele abençoe grandemente o seu ministério e a sua família. Deus é fiel, Gisele. Glória a Deus. Deus pode tudo. Não há limites para Deus.
Não há limites para Deus. Será que você que está aí junto comigo pode dar um glória a Deus por mais um milagre, por mais algo extraordinário que Deus fez? É uma maravilha do Senhor. É uma maravilha. Amém? E Deus me deu uma palavra hoje sobre a luta que você sempre perde. Você pode vencer demônios, você pode vencer o inferno, você pode vencer homens maus, pode vencer homens injustos, você pode sair de ciladas, você pode mudar o curso de muitas coisas na sua vida, mas você não pode lutar contra Deus e prevalecer. Essa luta é uma luta que nem o melhor lutador do mundo, nem o mais hábil, nem rei, nem pessoas extremamente inteligentes conseguem ganhar. A luta contra Deus sempre se perde. É por isso que não se luta contra Deus. Eu quero mostrar algo para você na palavra, em Êxodo capítulo 4, do verso 10 ao 12, diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Antes de falar aqui do Moisés, deixa eu falar uma história de um navio que navegava por um mar cheio de tubarões, em um dia tempestuoso. E de repente as ondas vinham tão forte e havia ali crianças e as pessoas estavam naquele navio observando a força da natureza e de repente uma criança cai no mar. E era um lugar que era dominado por tubarões. E de repente se ouviu um grito: olha lá, alguém saltou para ir atrás dessa criança e resgatá-la. Vai, vai, você consegue. E aquele homem nadava desesperado e então ele conseguiu chegar até a criança, pegou a criança, se aproximou do navio e mesmo diante do perigo iminente daqueles tubarões, ele conseguiu resgatar a criança e então resgataram eles. E o capitão, os marinheiros, os pais e as pessoas que estavam acompanhando toda aquela situação chegaram próximo daquele homem, enrolaram ele numa toalha e começaram a parabenizá-lo e faziam festa e diziam: você merece um prêmio, você foi incrível aqui, como é que você teve essa coragem de saltar no mar para resgatar essa criança, e esses tubarões e esse mar tempestuoso? E ele disse: eu só tenho uma pergunta: quem é que me jogou para fora desse navio? Algumas vezes, para que a gente venha ter certas vitórias na vida, nós precisamos literalmente ser empurrados para o olho do furacão. Caso contrário, nós nunca vamos saber a real capacidade que Deus colocou em nós para superar adversidades e vencer problemas. Eu quero que você entenda isso, porque Moisés estava fazendo exatamente isso. Deus havia dado para ele uma missão, o plano era claro, ele deveria ir até o Egito, resgatar o povo do Senhor, e o Senhor estaria com ele e o daria total suporte, e ele não estaria desamparado em nenhum momento. No entanto, Moisés começou a ver as suas limitações. Ele era um homem que tinha dificuldade no falar, possivelmente era gago, e ele deveria ser eloquente na presença do faraó, das autoridades, com quem ele deveria falar. Moisés era um homem de palácio, ou seja, ele sabia os protocolos e ele sabia que precisaria falar. E o Senhor disse para ele: Moisés, não fui eu que criei a língua do homem? Não é eu que tenho o poder de curar?
de soltar a tua língua, de tornar você eloquente. Muitas vezes na vida, em vez de obedecermos a Deus, nós vamos olhar para dentro das nossas limitações e vamos ver todas as impossibilidades, tudo que pode dar errado. Então a pessoa, ela vai, sabe, para a ponta do lápis. Deus deu para ela a direção dela abrir uma empresa, mas ela vai para a ponta do lápis, ela vê os impostos, como é difícil contratar profissionais bons. Ela começa a ver e o que vai acontecer com a questão política do Brasil e a questão econômica do Brasil. E ela começa, sabe, a colocar tudo numa lista, todas as negativas, podemos dizer assim, todas as negativas do porquê não abrir um negócio. No entanto, ela tem o mais importante, ela tem uma direção que Deus deu para ela. E o que você tem de mais importante na sua vida é uma direção que Deus te deu. A direção que Deus te deu vale mais do que qualquer outro recurso, vale mais do que qualquer coisa. Eu vou dizer uma coisa para você e eu quero que você grave muito bem essa frase. Essa frase tem que ficar gravada no seu coração. Tente de novo, mas dessa vez com a direção de Deus. Porque se a primeira vez não deu certo, ou a segunda não deu certo, ou a terceira não deu certo, ou 6 vezes não deu certo, tente de novo, mas agora com a direção de Deus, e então dará certo. Porque a direção de Deus vai liberar algo novo sobre a tua vida. Não lute contra Deus, não resista, não olhe para suas limitações, não tenta vencer essa briga, é impossível você vencer. Como Moisés, nós lutamos com Deus. Daí você diz, não, eu jamais vou lutar com Deus. Estamos lutando. Quando estamos procrastinando, quando deixamos para depois, quando olhamos, sabe, para as nossas limitações e vemos que é impossível conseguir humanamente, mas Deus deu a direção. Você está lutando com Deus. Você pode usar qualquer termo. Você está lutando com Deus se você tem uma direção e você não está fazendo nada a respeito disso? Ou se você está só aguardando, mas a coisa mais importante você já tem, que é a direção de Deus? Eu vou dizer mais uma vez, a coisa mais importante que você tem não é o seu dinheiro. A coisa mais importante que você tem não são as conexões. A coisa mais importante que você tem não é também o seu conhecimento limitado. A coisa mais importante é a direção de Deus. Com a direção de Deus, nós vamos em frente. Com a direção de Deus, nós batemos na porta. Com a direção de Deus, nós começamos a escavar. Com a direção de Deus, as coisas podem acontecer. Não é o que você pode fazer, é o que Deus pode fazer com você, se você se colocar nas mãos dele. É isso, é sobre isso. O que Deus pode fazer na minha vida se eu me colocar nas mãos de Deus? Deus pega pessoas simples, improváveis, anônimos, pessoas que o mundo não daria um crédito, pessoas que o mundo talvez descartaria. E Deus pega essas pessoas e as usa poderosamente quando elas estão disponíveis a Ele. Tudo que Deus quer é um coração disponível. Não é um coração que esteja relutante a uma direção, mas um coração que esteja entregue a fazer tudo o que Deus quer. Que seja capaz, sabe, de rasgar os seus planos, rasgar os seus projetos naturais para fazer a vontade do Eterno. Aí você diz, é sobre isso? Sim, é sobre isso. Deus quer pessoas nas mãos dele. Deus quer pessoas que se entreguem ao propósito dele. Se você hesitar por muito tempo, ele pode empurrá-lo. Eu vou repetir. Se você hesitar por muito tempo, ele pode empurrá-lo. Quando eu tinha 15 anos de idade, havia um congresso da juventude dentro da igreja. E aquele culto, ele era liderado pelos jovens da igreja. E o líder da juventude disse, o preletor, que estava para vir, teve um imprevisto e não pôde vir. Aí ele reuniu aqueles jovens, acho que éramos uns 20 e poucos, e ele perguntou assim, qual de vocês, que é hoje, era um domingo, levar a palavra? E todo mundo ficou quieto. E eu disse, eu vou.
E eu tinha uma palavra que eu tinha preparado a respeito de Jacó, quando Jacó teve o sonho e ele viu os céus abertos. E eu pensei, eu vou contar o meu testemunho e vou ler essa passagem e Deus vai falar com a igreja. E eu estava lá todo animado, mas quando estava se aproximando de eu subir naquele altar, começou a me dar um nervosismo e literalmente eu me senti empurrado. Mas, sabe, quando eu cheguei ali naquele púlpito, eu comecei a falar, e a falar, e a falar, e a falar. E eu fiquei, talvez, por meia hora falando, encerrei com uma oração. E eu entendi que ali era como se Deus estivesse me empurrando para algo. Eu estava num almoço com um casal assim extremamente querido, pessoas importantes. E esse casal disse assim para mim: às vezes a gente tem que dar uma forçadinha nos filhos para eles fazerem um curso de inglês, para eles aprenderem outra língua, porque isso lá na frente vai fazer a diferença na vida deles. As filhas desse casal falavam 4 idiomas, eram já poliglotas. E eu disse, os meus filhos têm dificuldade de aprender inglês, eles não se esforçam. E ele me disse isso, tem que dar uma forçadinha, no sentido que tem que incentivar eles, porque isso vai fazer a diferença no futuro deles. Eu quero que você entenda isso, porque é muito importante. Às vezes, Deus lhe quer dar uma forçadinha em nós, nos incentivar para começar certas coisas, porque lá na frente nós vamos colher os frutos de toda a semeadura, de todo esforço, de toda a ousadia e de ter obedecido uma direção de Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu sei que essa foi uma palavra profética para muita gente que está me ouvindo. Não lute mais contra Deus. Essa não é uma luta que você pode ter vitória. Não existe, sabe, nem 0,000000001% de você ganhar essa luta. Não tem como. Nunca ninguém ganhou de Deus. Ele é invencível. Por isso, renda-se a Ele e você viverá os melhores dias da sua vida. Tá me ouvindo? Deus tem planos bons para você. Ele não tem planos ruins. Ele não tem um plano qualquer. Ele não tem um plano que foi todo retalhado, não. Ele tem um plano bom, perfeito, próspero, grande para a sua vida e para a sua casa. Eu deixo essa instrução ao teu coração. Quero agora declarar o Salmo de número 91, esse Salmo de defesa, de ataque. Estamos declarando, hoje estamos no 3º dia do nosso propósito, não falte um dia. Nós estamos declarando todos os dias, 1000 vezes mais. Que você esteja na posição certa para receber essa palavra profética. É uma palavra profética sobre a tua vida, que está baseada em Deuteronômio 1:11. Amém? Eu quero fazer um convite a todos vocês. Domingo agora, nós vamos começar uma campanha na igreja. Serão 7 domingos, onde nós estaremos falando sobre os 7 mergulhos de Naamã e estaremos orando profeticamente para que haja uma transformação total na sua vida, como houve na vida de Naamã. Dos 7 mergulhos, serão 7 domingos. Começa esse domingo, 9 da manhã e 18h30. Eu estarei ministrando às 9 e a minha esposa às 18h30. E você é nosso convidado. O endereço da igreja é a Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Também estamos felizes com tudo o que Deus está fazendo através dos nossos livros. Esse aqui é o meu lançamento, Café com Jesus. Deixa eu mostrar para você. Olha que lindo. Aqui tem o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. Aqui uma oração para você escrever a punho. E aqui as direções que vão abençoar e enriquecer o teu dia. E um detalhe, cada um desses tópicos aqui tem uma legenda. Não sei se você consegue ver aí, mas aqui tem um cafezinho, aqui tem um fone de ouvido, aqui tem uma águia, uma bússola e aqui uma mãozinha. Cada um deles representa algo. Então, eu creio que à medida que você for lendo, Deus vai falando muito com você. E um detalhe, nossos devocionais podem começar a qualquer tempo, porque eles são perpétuos, eles são atemporais
e vai te abençoar. Esses aqui são os 2 livros, eu indico você para adquirir os 2, vai ser uma bênção na tua vida, tá bom? Café com Jesus, para você ter um devocional de qualidade, lembrando que sempre tem que começar com a sua Bíblia e depois você lê o devocional, ok? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br, amém? Salmos 91, quero pedir que você deixe a sua curtida nessa oração, que você compartilhe ela com 8 pessoas agora, amém? E eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, escreva essa palavra profética: Deus vai me abençoar 1000 vezes mais. Escreve aí: Deus vai me abençoar 1000 vezes mais. Está aí a nossa fé, a fé em Jesus, a fé na palavra dele, cremos nisso. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você agora. Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração e oremos. Senhor Jesus Cristo, eu sou grato a Ti, ó Deus, porque as direções de Deus mudaram a minha vida. Eu não quero nunca lutar contra o Senhor. Eu sei que Tu és Deus na minha vida e ainda que eu tenha planos naturais, os meus planos, se eles não estiverem alinhados com os teus planos, Senhor, pode tirar da minha vida. Eu quero viver os teus planos. Temos entendido, Senhor, que existe uma maneira de nós vivermos vitoriosamente nessa terra. E a maneira é obedecendo a direção de Deus, seguindo a instrução do Senhor, nunca lutando contra, mas sempre a favor, sempre no fluir do Espírito Santo. E que cada pessoa que está aqui nessa oração possa compreender isso dentro do seu espírito. Eu sei, Pai, que há pessoas aqui nessa oração que estão lutando contra Deus, estão demorando a se entregar, estão demorando a se comprometer, não querem seguir algumas direções de Deus, mas que o Espírito Santo neste momento as convença de que o Senhor tem bons planos para a vida delas e que haja nesse momento um toque do teu Espírito no coração de cada homem, de cada mulher, jovem e criança que está orando agora, aqui. E nós te pedimos, Pai, toque-os com teu poder. Também oro para que todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado no poder de Jesus Cristo. Haja uma cura total, haja uma cura completa na tua vida e na tua casa, no nome de Jesus Cristo. Que seja quebrado agora toda ação contrária das trevas na tua vida e na tua família, nos teus negócios. E eu profetizo em nome de Jesus 1000 vezes mais tocando na tua vida, 1000 vezes mais tocando na tua empresa, 1000 vezes mais tocando em toda a tua casa, teus filhos, teu cônjuge, em nome de Jesus Cristo. Oramos para que a presença do Senhor encha a tua vida, a presença do Senhor encha a tua casa, todo jugo seja quebrado, toda opressão espiritual seja desfeita e todo aquele que está em cadeias espirituais seja livre. Oro para que haja saúde completa no corpo físico dessa pessoa e que toda ansiedade, todo medo, toda depressão renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Toque-os com o teu poder, Jesus, e traga vida. Essa pessoa, Pai, que está com a cabeça baralhada, que está confusa, que está perplexa diante de lutas e desafios, Senhor, dá um norte para ela e encha do teu Espírito Santo. Senhor, eu oro para que não haja ninguém que fique, Senhor,
sem direção aqui nessa oração, mas que o Espírito de Deus revele a todos a direção do Senhor. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Se você recebe essa oração e essa profecia, essa palavra profética que foi liberada aqui, compartilhe agora com 8 pessoas. Que Deus te abençoe imensamente. Foi uma alegria estar aqui junto com você. E que Deus te abençoe. Até amanhã, às 6 horas, se Deus, nosso Senhor, quiser. Um abraço.